Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Lucas da FGTech e no vídeo de hoje eu tô trazendo um dos gabinetes mais bonitos que eu já fiz vídeo aqui nessa loja. Esse daqui é o modelo da Cooler Master Case H500P. Ele é um modelo novo, tá? Que saiu no mercado recentemente e é um gabinete pro público mais entusiasta aí, né? Que tá aí já procurando um gabinete top para montar uma máquina top. E só para começar, só para vocês terem uma noção, esse gabinete aqui, além de ter suporte ao water cooler de 360mm, tanto em cima quanto na frente, ele tem suporte para placa-mãe ITX, Micro ATX, ATX e eATX, né? Que é Extended ATX. Então, ele é compatível com, cara, tudo. Tudo. Tipo, water cooler grandalhão e placa-mãe grandalhona. Tipo, é muito absurdo. A compatibilidade dele é muito boa, tá? Eu vou, então, começar a falar, então, sobre as partes externas do gabinete e depois a gente vai para a parte de dentro para falar um pouco sobre a construção dele e compatibilidade. Galera, então, começando aí para falar do gabinete, tá? Eu vou começar mostrando a parte da frente para vocês. O primeiro ponto que vai chamar bastante atenção quem comprar esse gabinete, seja pela internet ou seja numa loja física, é que ele é pesado pra caramba. Então, cuidado aí na hora de transportar, pede uma ajuda porque ele é muito pesado. Não tem o peso dele ali, a nossa balança é uma balancinha de precisão, então a gente não conseguiu tirar mais ou menos. Mas, cara, eu chutaria aqui, sei lá, uns 15 quilos talvez, ou um pouquinho mais. O negócio é bizarro. Mas enfim, vamos falar aqui da parte da frente, então. Na parte da frente, vocês podem ver que a gente tem uma tampa de acrílico, que ela tem essa cor meio que preta, que é como se tivesse uma película preta na frente. E a gente tem esses dois fãs que já vêm inclusos nele. São dois fãs de 20 centímetros, tá? Porém, eles podem ser substituídos por até 3 fãs de 12 ou 14 centímetros. Esses fãs que já vêm nele, esses dois de 20, são fãs RGB, que eles vão ser ligados diretamente aí na placa-mãe e eles podem entrar em sincronia com qualquer um dos programinhas RGB das fabricantes que a gente conhece, né? Como, por exemplo, aí o Aura Sync da Asus, né? Ou aquele RGB da MSI, da Gigabyte, da ASRock. Enfim, a gente consegue conectar e sincronizar os LEDs desses fãs aí com qualquer um dos programas das fabricantes de placa-mãe que a gente encontra no mercado. Isso é bastante interessante, tá? Apesar da gente ter essa tampa de acrílico aqui na frente, o que vai tapar completamente o fluxo de ar, a gente tem as partes nas laterais dele totalmente vazadas, tá? Na parte superior e no outro lado aqui também, tá? Isso aí não vai dar pra ver agora pelo ângulo que eu tô, mas na hora em que eu der os closes no gabinete, vocês vão conseguir visualizar bem. A gente tem grades vazadas para que a gente tenha um bom fluxo de ar aqui, então isso é bem bacana, tá? Lembrando que, como a gente tem dois fãs de 20 centímetros, são fãs grandes, então logo a rotação deles é mais baixa do que os fãs menores. Então isso quer dizer que se a gente optar por mantê-los aqui, provavelmente a gente vai ter uma máquina bem refrigerada e também bem silenciosa, tá? Que é bem interessante. O painel dele a gente encontra na parte de cima aqui, tá? Eu não vou virar aqui pra vocês porque vai ficar até meio ruim de ver, mas tudo depois eu vou mostrar melhor nos closes pra vocês. Na parte de cima a gente tem um botão de power que se encontra bem no meio, tá? Do lado dele a gente tem um botão muito pequenininho que é o botão de reset. E logo acima a gente encontra duas USBs 3.0 e duas USB 2.0 e também as entradas ali para o microfone e fone de ouvido, tá? Os nossos headsets. Na parte de cima a gente também encontra os mesmos vazamentos que na lateral do gabinete, né? Essas grades aqui feitas de metal. Isso é bem interessante também porque vai ajudar no fluxo de ar na parte superior do gabinete. Na parte superior do gabinete a gente também encontra uma tampa de acrílico muito semelhante com a que tem na frente e o mesmo espaço para as ventoinhas, né? Ou seja, a gente pode optar por colocar até 3 aqui em cima de 12 ou 14 centímetros ou 2 de 20 centímetros. Tanto na parte superior quanto na parte frontal nós temos suportes para water coolers de até 360mm, né? Então aqueles water coolers grandalhões, se não me engano a Thermaltake que possui bastante aqueles water cooler com radiador grandalhão, né? de 36cm. Então vocês podem colocar tranquilamente tanto na parte superior quanto na parte frontal, tá? Lembrando que a superior e a frontal são tampas de acrílico, não é vidro, tá? Agora quando a gente parte para falar da lateral dele, tá? A lateral que vai ser exibida para o usuário, a gente está falando de uma tampa de vidro temperado, também com essa película preta, que vai ficar bem bacana. Eu particularmente acho mais legal ainda do que aquela totalmente transparente, tá? E aí nessa tampa aqui, então, a gente tem o vidro temperado, né? Que é muito mais resistente. Resistente eu não diria, né? Diria mais bonito e também mais difícil de riscar e marcar do que uma tampa de acrílico, tá? Então eu acho isso bem interessante. Lembrando que para remoção aqui dessa tampa, a gente tem um parafuso enorme aqui em cima, que é um parafuso para chave de fenda, tá? Não é Phillips.
A gente aqui na loja sofreu um pouquinho para conseguir tirar, porque como a gente trabalha muito aí com manutenção das máquinas, a gente não tem muita chave de fenda desse tamanho, sério, é grande pra caramba. Então eu peguei uma régua de metal ali, que eu já vou aproveitar para tirar as medidas do gabinete e conseguir girar aqui esse parafuso. Esse parafuso ele não sai, tá? Ele é uma trava da qual vocês giram para um lado ou para o outro e ele vai travar a tampa, né? Ele vai destravar ou travar a tampa ali para ficar fixa na lateral do gabinete, beleza? Na parte traseira do gabinete aqui, então, a gente encontra espaço para colocar um fã traseiro de 12 ou 14 centímetros, tá? Já vem com um incluso aqui. A gente encontra 7 baias de expansão aqui embaixo, tá? Logo abaixo aqui do espelho da placa-mãe. E a gente encontra mais 2 aqui na vertical, caso a gente queira colocar a placa de vídeo na vertical, tá? Para caso a gente prefira que a placa de vídeo fique virada para o usuário. Eu acho isso bem bonito, tá? E é bem bacana até porque protege depois de um tempo, né? Contra forçar o slot PCI Express, também bacana, e a gente pode virar ela para o usuário, acho isso bem legal, tá? Na parte de baixo, onde obviamente a gente vai ter o espaço para nossa fonte, tá? Então aqui não tem muito o que ser dito, depois eu tiro as medidas para vocês, para a gente ver direitinho aí o tamanho máximo suportado da fonte. Vamos tentar mostrar para vocês aqui a parte inferior dele, tá? É bem complicado porque ele é meio pesado. Bom, com a parte inferior aqui já sendo mostrada para vocês, a gente consegue ver aqui então que a gente tem um baita de um filtro de poeira aqui, que tem a fácil remoção, né? A gente só puxa aqui, como se fosse uma espécie de gavetinha, depois a gente coloca de novo. Para de colocar meio chatinha, porque a gente tem que encaixar aqui nos... Aí, então a gente só tira ali, pode lavar isso aqui com água, sabão, detergente, que vocês quiserem, depois só coloca de volta, tá? A gente tem os suportes dele aqui, são os pezinhos, né, que a gente vai falar aqui. A gente tem os pezinhos dele aqui, são 4 pezinhos largos pra caramba, tá? E eles têm borrachinhas embaixo. Isso é bem interessante porque ele não fica riscando a nossa mesa e tal. Eu acho bem melhor. Então a gente tem borrachinhas nos 4 pezinhos dele, tá? Agora eu vou abrir aqui pra gente poder dar uma olhada por dentro. Galera, já com a lateral do gabinete aberta aqui então, vamos dar uma olhadinha no que a gente pode fazer aqui na parte de dentro dele, tá? Em relação à refrigeração dele, não vou repetir aqui, mas como eu já havia dito para vocês, só simplificando, radiadores de até 360 na frente e até 360 em cima também, tá? Aqui vocês podem ver que a gente encontra um PSU cover que abrange todo o gabinete, vai desde o final dele até aqui na frente, tá? Uma coisa bem interessante é que a gente pode colocar 2 SSDs logo aqui acima da fonte. Então a gente tem 2 baias aqui de 2.5 para a gente colocar SSDs. Uma coisa legal é que eles têm essa capa preta em cima que o SSD vai ficar para baixo, ou seja, a gente pode colocar o SSD aqui e ele não vai ficar exposto, tá? Para quem gosta de uma montagem clean, que não fique todos os componentes sendo mostrados, tipo componentes que não digamos assim, não são bonitos, né, como é o caso dos SSDs, a gente esconde eles embaixo aqui dessa capinha preta, a parafusa, depois passa os cabos aqui por esse passador de cabos que fica logo acima do PSU cover. Então a gente consegue colocar 2 SSDs aqui, tá? Isso é bem bacana. Em relação aos passacabos, a gente tem 3 passacabos aqui, como vocês podem estar vendo, e eles têm essas borrachas aqui. A gente encontrava bastante isso aí nos gabinetes mais tops, principalmente aí da Cooler Master, se não me engano a Corsair também botava essas borrachas aqui nos gabinetes mais tops. Esse aqui, como é um caso, né? Então a gente consegue passar os cabos aqui e depois puxar a borrachinha pra frente para os cabos ficarem escondidos mesmo assim, tá? Então isso aqui é bem legal. Já em relação aí à placa-mãe, a gente até consegue visualizar aqui, eles colocaram, ó, que a gente tem suporte para Mini TX, Micro TX, ATX e EATX. Então a gente consegue colocar aqui qualquer placa-mãe disponível hoje no mercado, que é uma opção bem interessante, tá? Na parte traseira aqui, como eu já havia dito para vocês, ele já vem com um fã incluso, tá? Um fã de 14 centímetros. Esse daqui não tem LED, tá? Os da frente eles são LEDzinho RGB, conforme eu já havia dito, compatíveis com todos os softwares RGB aí das fabricantes no mercado. E aí a parte de cima aqui, deixa eu ver se assim eu consigo mostrar só um pouquinho para vocês. Aí, ó, vocês podem ver ali que é de acrílico, tá? Agora eu vou abrir então aqui para mostrar para vocês a outra lateral do gabinete, que é onde vai ficar todos os cabos e toda a montagem que a gente vai fazer do gabinete. A parte vai ficar escondida, tá? Galera, então já com a outra lateral do gabinete aberta aqui para mostrar para vocês, tá? Uma coisa que destaca aqui, que chama bastante atenção aqui, eles se preocuparam em manter uma montagem clean até mesmo na parte de trás. A parte que vai ficar escondida. Então a gente esconde o cabo dentro desses espaçamentos aqui e a gente não vai precisar ficar fazendo força com a tampa lateral dele, que é bem interessante, porque na grande maioria dos gabinetes a gente coloca os cabos aqui e às vezes, querendo ou não, a gente acaba tendo que fazer alguma força para empurrar os cabos e isso acaba forçando bastante. No caso desses espaçadores que eles colocaram aqui, a gente coloca o cabo ali pra dentro, né? E deixa os cabos do jeito que a gente quiser, depois só encaixa a tampa tranquilamente, tá? Então a gente tem esse espaçador aqui enorme, vocês estão vendo aqui, que ele abrange toda essa parte do gabinete. E ele é removível com 2 parafusinhos Phillips, tá? Eu já tirei, obviamente, né? Porque senão eu ia ter que ficar tirando aqui pra mostrar pra vocês. E aí ele abre assim, ó, muito louco, cara.
A gente pode tirar essa tampa aqui também, mas vou tirar. Pronto, tirei. Aí a gente remove essa tampa de metal e a gente tem então o acesso às nossas gavetas de HD que vão ficar aqui embaixo, tá? A gente tem duas gavetinhas de HD aqui, são meio chatinhas de tirar porque elas ficam meio escondidas lá pra dentro e tal. Então a gente tem duas baias aqui pra colocar HDs ou se a gente preferir SSD também, tá? Então isso é bem interessante. E aqui a gente tem esse espaço aqui, ó, onde na frente a gente tem essa tampa de metal que vai tapar os cabos, então a gente empurra os cabos ali pra frente, porque ele tem um certo espaçamento ali, a gente empurra pra frente, coloca a tampa por cima e a parafusa e os cabos estão todos escondidos, que é bem legal. E outra coisa que vocês podem ver aqui é que os cabos do painel frontal, até os cabos do fã e tudo, eles são todos cabinhos flat, todos na cor preta, tá? A não ser aqui os de HD e tal, que tem aquelas ponteirinhas coloridas. Então a gente consegue deixar a montagem clean, né? E bem bonita, porque a gente consegue deixar todo preto, isso é bem legal. Então como vocês podem estar vendo aqui, a gente tem essa outra parte preta aqui, feita em plástico, tá? Que também vai proteger o nosso espelho ali da placa-mãe, seja que se a gente quiser trocar o espelho para colocar um water cooler ou original. Enfim, a gente tem esse espelhinho, essa parte aqui de plástico que protege ali o espelho da nossa placa-mãe, que é bem interessante. Mas ela também é vazada aqui em cima, dos lados e embaixo, para não comprometer a refrigeração do nosso processador, tá? Então isso é bem interessante. Agora em relação aqui à fonte, tá? Na fonte a gente pode colocar a fonte, ele tem o filtro de poeira embaixo, e ela tem as borrachinhas ali em cima para acomodar melhor a nossa fonte e não ficar raspando diretamente na chapa do gabinete, que é bem interessante, tá? Agora eu vou pegar a régua aqui e tirar para vocês as medidas ali, tanto do espaço para fonte, quanto a altura, largura, profundidade e tal. Galera, então quanto ao espaço da fonte aqui, a gente consegue colocar uma fonte de até 29 centímetros, tá? Eu não sei, nunca sei se é de largura ou profundidade, mas a gente consegue colocar uma fonte de até 29 centímetros aqui, o que é bastante interessante, tá? Em relação aí então às outras medidas dele, vamos tirar a altura aqui. Em relação à altura dele, se a gente pegar desde a parte lá de baixo do pezinho até a parte aqui que fica saltada para cima, digamos, né? A gente vai encontrar então 56 centímetros na altura, tá? É um gabinete relativamente alto, mas é de se entender devido a tudo que a gente pode colocar nele. Então aqui na profundidade dele a gente encontra 53 centímetros, tá? Lembrando que eu tiro essas medidas já de acordo com cada ponteirinha do gabinete, né? No caso dessa daqui, eu poderia tirar as medidas somente dessa parte aqui até aqui, porém ele tem essa, digamos assim, saliência que fica na frente, que é a nossa tampa de acrílico. Ela tem uma parte que fica pra frente assim, então eu tiro a medida desde essa parte aqui, que deu um total de 53 centímetros, tá? E aí, enquanto que nessa parte aqui em cima, nós temos 25 centímetros. Agora, só para finalizar aqui, falando um pouquinho melhor dos suportes da placa de vídeo e da altura ali do cooler do processador, a gente tem aqui um suporte para placas de vídeo de até 41 centímetros, tá? Hoje no mercado, bem provavelmente a gente não encontra nenhuma placa de vídeo que seja maior do que isso. Acho que as maiores que tem a gente vai encontrar em, sei lá, 31, 32 centímetros chutando alto, eu acho. Então a gente consegue colocar basicamente qualquer placa de vídeo atual no mercado, tá? E caso vocês prefiram aí, tem uma galera que prefere 1000 vezes usar cooler a ar do que o water cooler, a gente consegue colocar um cooler que tem a altura máxima do dissipador de 19 centímetros, tá? Maior do que isso ele vai acabar batendo na tampa ali e não vai dar boa. Então 41 centímetros para a placa de vídeo e 19 pro dissipador do cooler. Bom, então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda restou alguma dúvida sobre esse produto, deixa ali embaixo nos comentários que a gente com certeza vai fazer o possível para responder. Se vocês realmente gostaram do vídeo, deixem um like ali embaixo, que isso fortalece pra caramba o nosso canal. E se quiserem continuar acompanhando o nosso conteúdo, já sabe, né? Se inscreve ali embaixo. É isso daí, valeu e até a próxima!